Pessoal, no dia 8 de maio de 2002, em Michigan, aqui nos Estados Unidos, um fazendeiro saiu para fazer a ronda, ver ali os pés de blueberry dele, quando de repente ele viu uma pessoa morta. Ele viu um corpo totalmente queimado, né? Perto ali de uma árvore, tudo em volta queimado. Então o Gordon olhou aquilo, não acreditou que ele estava vendo o que ele estava vendo, né? Ele foi até a fazenda vizinha, chamou o vizinho para ver também, confirmar. Confirmado, eles ligaram para a polícia, né? Mas assim, nem a polícia acreditou que aqui poderia ser um corpo mesmo, porque a área ali onde o Gordon estava era uma área relativamente rica, uma área segura. Então, talvez não fosse um corpo, né? Então, a polícia demorou assim 30 minutos para chegar e quando ele chegou lá, era um policialzinho só, olhou, confirmou, realmente era um corpo. E aí sim, veio a polícia da cidade, das cidades vizinhas e todo mundo para ajudar naquele caso. Né? Então eu sou a Juliana. Se você gosta de true crimes, casos policiais, se inscreve no canal para não perder os vídeos. Temos vídeos novos toda semana. Dá o seu joinha, ok? Não vai cair seu dedo, ok? Se tiver alguma pergunta, alguma dica, dá um bom dia, uma boa tarde, deixa aqui nos comentários, mas com educação, tá bom? Sem terrorismo, aqui nós não fazemos terrorismo, nós somos da paz, ok? Então vamos para o vídeo. Esse caso aconteceu em 2002, né? Aconteceu lá em 2002, mas ele só foi finalizado agora em 2024. O último julgamento, o último culpado foi julgado em 2024. Então, essa é uma história que atravessa aí 2 décadas, tá? Então, vamos lá. O nome desse caso é o Jack in a Box, tá? Porque essa pessoa foi achada dentro de uma caixa, tá? Então, quando o Gordon chegou lá, viu, ligou para a polícia chegou, né? Aquele monte de gente e tal. Tiraram tudo enquanto é foto, digitais para cá, pegada, o que dava para fazer fez, porque tudo tinha sido queimado com gasolina, né? Então, levou o corpo. Quando a polícia começou a fazer a análise ali do corpo, já viu que não conseguiria identificar essa pessoa pela face, pelas mãos, né, pela digital, por nada disso. Porque o corpo estava severamente queimado. Essa pessoa ela foi colocada dentro de uma caixa, o tronco, e só as pernas ficaram pro lado de fora. As pernas não coube dentro da caixa. Então, foi uma coisa assim rápida. E foi mais de uma pessoa que tirou a vida daquele homem, né? Era muito pesado para uma pessoa só carregar. Então, a princípio, esse corpo só seria identificado por arcada dentária ou enfim. Quando o policial, o legista, né, foi ver a causa da morte, já viu que essa pessoa tinha algumas pancadas na cabeça que foram causadas com um objeto que poderia ser um martelo. E era um martelo, porque dentro da caixa tinha um martelo e um taco de beisebol todo quebrado, né? Além de ter ali dentro da caixa bem destruído um saco plástico, né? Só os restos ali do saco. Tinha um negócio que foi usado para amarrar no pescoço e a pessoa morreu por asfixia. Né? Então, foram várias marteladas que aquela pessoa tinha na cabeça mas a causa da morte foi o sufocamento daquela pessoa. A perícia ela determinou que a autópsia determinou que ele morreu não mais do que um dia antes de ter sido colocado ali, né? Primeiro porque o Gordon ele passava ali na fazenda dele todos os dias. Ele passou um dia antes e não tinha nada. Então foi queimado naquela madrugada. E os órgãos internos daquela pessoa estavam todos preservados, né? Então indicava que a pessoa tinha morrido recentemente. Então, era dia 8, morreu no dia 7, no mais tardar no dia 6, que era impossível, eram algumas horas da morte, né? Então, a polícia estava contando com alguma denúncia ou algum boletim de desaparecimento, mas nada apareceu.
A única maneira que a polícia achou ali, imediato ali, para poder identificar esse corpo, já que não podia ter uma foto, né, não podia tirar uma foto ali da pessoa, seria a arcada dentária, né? Que era uma... O trabalho que faz na boca de uma pessoa é uma coisa manual. Então, o dentista que vê aquilo, ele vai falar que aquilo é o trabalho dele, né? Essa vítima, ela tinha dentadura, porcelana, várias reconstruções no dente. Então, era uma coisa bem característica, bem única, né? Não era uma coisa que você faz, né? Compra e simplesmente coloca. Era um trabalho manual. Só que eles foram em tudo enquanto é dentista ali, próximo, e nenhum dentista reconheceu aquele tipo de trabalho. Não era de nenhum daqueles dentistas. Outra opção que eles tinham era procurar em câmeras de segurança de postos de gasolina quem comprou gasolina no galão recentemente. E também não acharam, né, nenhum posto que tinha essas imagens. Então a polícia naquele momento ficou de mãos atadas, não tinha como identificar ali a princípio quem poderia ser aquela vítima. E não tinha denúncia de desaparecimento de ninguém, né, que batesse com as características daquela vítima. Com essa demora aí de identificação, né, de dentista, não era ali da região, posto de gasolina, ninguém dá queixa da vítima. Então a polícia chegou ali à conclusão de que aquela vítima poderia não ser dali, né? Poderia ser um imigrante que veio de longe, ou alguém envolvido com droga, uma pessoa que estava passando na região, porque não tinha ninguém ali procurando por aquela pessoa. E não era um mendigo, né? Ele tinha um trabalho muito caro feito nos dentes, então não era uma pessoa que morava na rua. Era uma pessoa que tinha família, que tinha condições de se cuidar. Tinha alguém para dar queixa daquela pessoa, então a pessoa não era dali. E chegou também-se à conclusão que pela a estrutura óssea da pessoa, era uma pessoa latino-americana. Então, poderia ser uma pessoa negra ou branca, porque o latino-americano tem essa mistura de negro com índio, com espanhol. Quanto mais espanhol tem, mais clara a pele é, né? Quanto mais europeu ou português, mais claro a pele é. Quanto mais índio, vai tendo uma característica diferente no rosto. Então, não era um americano típico, né? Aquele americano europeu mesmo. Acabou que essa pessoa foi enterrada como indigente, né? A polícia reteve o que tinha para reter, para identificar futuramente, e foi enterrado como indigente, né? Então, em 2005, teve a ideia desse documentário. Foi feito um documentário. O nome do documentário é o Jack in the Box. E esse documentário ele levou ali no máximo 2 horas para ser feita. O documentarista foi lá, entrevistou todo mundo que participou daquela investigação, coletou as fotos, olhou a caixa, a dentadura, né? Viu o taco, o martelo, pegou tudo que tinha que pegar. Em 2 horas, ele já tinha tudo pronto para fazer o documentário Jack in the Box. E qual era o intuito do documentário? Era eternizar aquela história, né? Para que futuramente, ou enfim, imediatamente após lançar o documentário, ou que seja, conseguisse levar aquela história, tanto no tempo quanto na distância, né? Chegar a outras cidades, a outros estados. Só que não teve retorno também, né? Essa história só foi ter retorno em 2005. Pessoal, corrigindo, é 2015, não é 2005. Eu me enganei, 10 anos de diferença. 2015 veio um e-mail. Veio uma ligação e um e-mail para a polícia dando uma pista ali que começou a desvendar essa história, né? A história do Jack na box. Quem mandou esse e-mail foi uma mulher chamada Denine do Charme. No e-mail, a Denine dizia que ela acreditava que a vítima era o padrasto dela e que a assassina era a mãe dela, a Beverly McCullen. Então, a polícia tinha 2 nomes, né? A vítima é o Robert e a assassina, a Beverly. Robert Carabarro. Esse é o nome dele. Só que ele tem 2 nomes, né?
O Robert não era, a vítima não era uma pessoa muito, muito, muito santa, não. Tinha 2 nomes. Vou explicar. O Nick tá arrastando os pés ali. Então, com o nome de Beverly McCullen e Robert Carabarro, a polícia conseguiu chegar até a filha do Robert e da Beverly, chegar até a Cissy Carabarro. A Cissy estava morando no Texas, né? Então, quando chegou até a Cissy, ela deu 2 versões para a polícia, né? Uma versão é a que a mãe dela contou para todo mundo, contou para ela a vida inteira lá em 2002 e sustentou essa história por muitos anos, de que o Robert abandonou a família e foi embora para o Canadá viver a vida dele. Então, ela acreditou nessa história, a garota, todo mundo que ouvia essa história da boca da Beverly acreditava e estava tudo certo. Só que conforme a menina foi crescendo, ela começou a ter contato com a família do pai e descobriu que desde 2002 o pai não ligava, não mandava carta, não contatava a família dele, nem a mãe dele. Então ela percebeu que tinha alguma coisa estranha, né? E a família dele falava que acreditava que ele tinha morrido e que talvez a Beverly tinha alguma coisa a ver com essa história. Então a filha do casal foi até ela e falou isso, né? E falou para ela que queria uma explicação da parte dela, né? Queria que ela falasse a verdade ou iria perder ela também, ela iria abandonar a mãe, né? Então a Beverly falou para a filha a segunda versão que ela deu para a polícia, que a Denine, que é filha da Beverly, que é a mulher que fez a denúncia, ela, juntamente com um amigo chamado Christopher, tiveram uma discussão com o Robert, acabaram matando ele e envolveram a Beverly para ocultar o corpo. Então, a Beverly fez isso para poder se defender, né, com medo, temendo pela própria vida e a vida das 2 filhas dela. Ela se envolveu nessa história. Então a Cissy, para não prejudicar a mãe, para não denunciar a mãe, ela era a única pessoa que ela tinha naquele momento, ela não denunciou a mãe, né? Se ela denunciasse a irmã como assassina, a mãe poderia ser presa por ter ajudado a ocultar o corpo. Então a história acabou ficando por aí, até 2015, né? Quando a Beverly ficou sabendo dessa história, que a Denine ia denunciar ela, porque a Denine estava avisando que ia denunciar ela, a polícia tinha chegado até a Cissy, a Beverly, né, a mulher do Robert, a mulher da vítima, vendeu a casa, vendeu tudo e se mudou para um país árabe, né? Foi embora para um país árabe, porque ela sabia que a polícia ia chegar até a ela. Então a polícia já tinha mais essa informação, né? De que a Beverly sumiu e que a Beverly havia dito à filha que a Denine mais uma pessoa chamada Christopher é quem matou o Robert. Então, a Cissy, ela deu ali para a polícia a descrição de que ela se lembrava do Christopher e ela conseguiu achar uma foto do Christopher, né? Isso lá em 2002. Ela conseguiu achar essa foto, ou seja, mais de quase 20 anos aí a época, né? 20 anos que ela não via esse homem, mas tinha, além no meio das coisas da mãe dela, tinha uma foto. Então, ela entregou essa foto para a polícia. Então, de 2015 até 2017, a polícia estava procurando por esse Christopher, né? Quando chegou até o Christopher deu a versão dele da história, que foi a versão que bateu com a perícia, bateu com a autópsia da vítima e a versão que a polícia levou até o julgamento, que a justiça levou aí até o julgamento, foi a versão dele. E ele, inclusive, fez até um acordo, né, para poder falar tudo o que ele sabia. Já que a Denine contando meias verdades e a Beverly fugindo, né? Então, qual foi a versão dada pelo Christopher e que a polícia acatou a versão dele e considerou a certa, né? O Christopher, ele é um cara que veio do Texas. Ele chegou em Michigan em 2001, no finalzinho de 2001. Conheceu a Denine em final de fevereiro de 2002. Então foi março, abril
e eles mataram o Robert no começo de maio, né? Aí 2 meses de amizade, esse rapaz se juntou no meio dessas duas mulheres para matar esse homem, né? Para vocês entenderem um pouco da história do Robert, o Robert, ele era da República Dominicana, né? Ele era um homem vindo da República Dominicana. Quando ele chegou aqui nos Estados Unidos, ele não deu o nome dele verdadeiro, ele não deu o nome de Robert Carabarro, ele deu o Juan Centrão, né? Então ele tinha um documento com esse nome. O Robert foi preso várias vezes usando esse nome, né? O Robert e a Beverly, eles se conheceram em 1988, lá no Texas. Em 1991, a Beverly estava tendo uma filha, mas com outro homem. Já em 1993, nasceu a Cissy, a filha do casal. Porque o Robert, ele entrava e saía da cadeia, né? Então, ela foi se mudando, foi para Canary, até chegar em Michigan. Quando ele saiu da cadeia, ele foi se encontrar com ela em Michigan. Eles compraram uma casa. O Robert, ele queria mudar de vida, não queria mais ir para cadeia, queria uma vida nova, né? Então compraram uma casa em Michigan. Ele escolheu para ser o canto dele, o cantinho dele, o basement. Ele arrumou ali o basement, organizou para ele, porque ele gostava de fumar ervas, ler a Bíblia e escrever cartas para a família dele. Então ele queria fazer isso no basement, né? No andar de cima morava a família. Ele começou a implantar regras, né, para a filha que era dele e para a menina que não era dele também, né? Que aí em 2002 uma tinha 11 e a filha dele mesmo tinha 9 anos. Então ele estava criando as duas. Ele começou a colocar regras, as mesmas regras que ele trouxe lá da cadeia, como acordar às 6 horas da manhã, tomar banho, né, se preparar para ir para a escola. E quando era 6 horas da tarde, as duas meninas já tinham que ter tomado banho, jantado e estar pronta para dormir. Outra regra que ele colocou na casa era de que ninguém podia fumar, usar droga dentro da casa. Se quisesse fumar, era no basement, né? Mas quem fumava? Ele fumava ervas. A Beverly gostava de usar algumas drogas de vez em quando. Então, se ela quisesse usar droga, ela tinha que usar isso no basement, não podia fazer isso em cima na frente das crianças. E a Beverly tinha a Denine, que lá em 2002 ela tinha 21, 23 anos. E a Denine usava droga, bebia muito. E ela também tinha relacionamento com mulheres. E ele não queria isso dentro de casa, né? Então, a Denine e o Robert começaram a ter muitos problemas por causa disso, né? Por ela gostar de mulheres, por ela usar droga, por beber muito, né? Ela tinha sido presa por dirigir bêbada, então ela estava dando de uma certa forma, ela estava dando um mau exemplo para as meninas, né? E ele já não queria isso, ela já tinha 21, 23 anos, ele queria que ela saísse de casa, né? Que ela fosse viver a vida dela, ela não trabalhava, e além de não trabalhar, ela trazia amigos para dentro de casa para o Robert sustentar os amigos também, né? E foi o que ela fez com o Christopher. Ela conheceu o Christopher em fevereiro de 2002 e ele acabou indo morar na casa, né? Ele foi ficando, porque o Christopher não estava trabalhando, ele não tinha onde morar, ele havia sido expulso da casa do irmão dele, porque ele quase botou fogo na casa, né? Ele disse que estava trabalhando, caiu, se machucou, estava tomando muito remédio. Aí foi dormir fumando cigarro, dormiu, o cigarro botou fogo no cobertor. Aí a cunhada chutou ele para fora de casa. Porque hoje ele põe fogo no cobertor, amanhã ele põe fogo na casa, né? Então, chutou ele para fora de casa. Sem poder trabalhar, sem lugar para morar, ele se enfiou na casa da Denine. Então, Robert, ele tinha que trabalhar para sustentar a mulher, a filha que era dele, a filha que não era dele, a mais velha e o amigo dela, né? Então, ele estava enlouquecendo. E aí esse cara, que com certeza já não era uma boa pessoa, né? Foi preso várias e várias vezes. Ele queria chamar a Denine para ter uma conversa. Eu acho que ele ia pedir para ela sair da casa, né? Isso não se deixa isso muito claro, porque a Beverly, ela tem coisas que se ela falar, ela vai se comprometer, né? Ela alega inocência. Ela continua sustentando essa história de que foram os dois que mataram, né? Ela só se envolveu para levar o corpo.
Como que começa, como que se desenrola esse convite para esse crime, né? A, a Denine chamou o Chris para poder matar o Robert. Ela falou: olha, a minha mãe, a hora que ele chegar em casa, ele vai se preparar para descer pro basement, como ele faz todo dia. Ela vai chutar ele. A hora que ele cair, você dá com um taco de beisebol na cabeça dele. E ela vai colocar um saco plástico e vai amarrar com uma corda e vai puxar. O Chris olhou aquilo, ele achou uma loucura e ele negou, né? De princípio, assim, ele negou. Passou alguns dias, a Denine vem de novo com a mesma história, reforçando a ideia. Olha, a única coisa que você tem que fazer é dar com um taco na cabeça dele e pronto. E aí o Chris aceitou, porque cargas d'água, não sei, ele aceitou. Então, passou alguns dias, né? Eles estavam lá no basement, o Robert chegou e eles colocaram o plano em ação. O Robert desceu a escada, ela chutou. Quando ele caiu, o Chris deu com um taco na cabeça dele e deu assim com um taco tão forte que o taco quebrou, né? A perícia lá, quando pegaram o taco dentro da caixa, estava quebrado. O taco quebrou. O Robert caiu de joelhos e ele estava meio desnorteado por causa da pancada na cabeça. Ele levou as duas mãos para tentar pegar a Denine. A Beverly já tinha descido as escadas e ela começou a gritar para Denine dar o martelo, me dá o martelo, me dá o martelo. Então entrou um martelo na história que nem estava no plano original, o martelo. A Denine deu o martelo e a Beverly começou a dar martelada na cabeça da vítima, no Robert. Né? Então chegou uma hora que o martelo grudou na cabeça dele, entrou na cabeça dele, só que tinha que colocar o saco plástico, né? Era para finalizar ele com o saco plástico. Então, o Christopher puxou o martelo. A hora que ele puxou, tinha um buraco na cabeça, voou sangue para todo lado. Ela enfiou o saco, amarrou com a corda, subiu em cima, né, do peito dele e matou ele sufocado ali, sem ar, com aquele saco. Né? Matou esganadora. Então, depois que eles terminaram, depois que ele morreu, eles limparam ali o basement, né? Compraram cloro, limparam ali o sangue, a sujeira que ficou e ficaram esperando para chegar a hora de descartar o corpo, né? A Beverly esperou as meninas chegar da escola, as garotas chegaram da escola, fizeram tudo ali que tinham para fazer, foram jantar. 6 horas da tarde já estavam se preparando para ir para dormir. À noite, eles colocaram o plano em ação, né? A Beverly pegou a caixa que ficava perto da cama dela, colocou o Robert dentro, só coube o tronco e a cabeça, as pernas pro lado de fora, e colocou dentro da van do próprio Robert, da própria vítima. Né? A Beverly subiu, pegou a filha de 9 anos, que estava dormindo, colocou na van. O Christopher pegou a de 11 anos, dormindo, colocou na van. E foram ali, todos eles, levar esse corpo. Então, dirigindo estava a Denine, o Christopher do lado dela, a Beverly no banco de trás ali, com as duas garotas dormindo e o corpo lá na parte de trás. Então, era uma van, era um carro grande, tá? Eles dirigiram ali 45 minutos, 1 hora, quando chegou num determinado local, a Beverly falou para parar, eles pararam, colocaram o corpo do Robert com a caixa e tudo lá debaixo dessa árvore, jogaram gasolina e a Beverly tacou fogo, né? Então, quando deu aquela explosão, a Cici, a filha, ela acordou com aquela explosão, né? E perguntou para a mãe dela o que estava acontecendo. A mãe já estava, né, dentro do carro. E a mãe dela gritando para ela, não é nada, e vai dormir, né? Então, ela disse que ficou com medo e virou para o lado e voltou a dormir. Então, colocaram fogo no carro, no corpo, se mandaram. No caminho de volta para casa, a Beverly mandou os 3 jogar o sapato para fora da janela, né? Ela jogou, o Christopher e a Denine, para não deixar pegadas, né? Não bater com o sapato deles. E no dia seguinte, ela trocou as rodas da van.
os 4 pneus, né, da van, ela foi lá e mandou trocar, para não ficar a impressão do pneu da van. Depois de se livrar do corpo, né, a falar para todo mundo que ele abandonou a família e foi embora para o Canadá, a Beverly foi para Jamaica, né? A Denine, ela que tinha uma namorada, ela foi embora para algum outro lugar e a Beverly foi com as 2 meninas e com o Christopher para Jamaica. Para que o Christopher foi com ela? Não sei. Eu acho que o Christopher, ele não tinha família, ele encontrou uma família, né, e se apegou ali, aí fez essa burrada. E a Beverly, ela tinha como diz a própria filha, né, um affair, um long term affair, tinha um namorado ali, uma paquera de muitos anos. Ela foi para Jamaica e assim que ela chegou na Jamaica, passou ali algumas semanas, ela já se casou com esse cara. Ela voltou para os Estados Unidos algumas semanas depois, só para poder vender a casa e ir embora. E um certo ponto ali, o Christopher não quis mais ficar com ela, né? Largou ela para lá, a amizade que eles tinham, e foi viver a vida dele, né? Nunca mais se falaram. Só foram... ele só foi ter contato de novo com essa história lá para 2017, quando a polícia foi bater na porta dele, né? Então... A Beverly, ela já tinha voltado para os Estados Unidos, já estava morando no Texas. Quando começou essa história, vinha à tona em 2015. Ela foi para um país árabe, vendeu tudo e foi embora para um país árabe. Depois ela tentou ir para a Itália, pegar a cidadania italiana para tentar não ser deportada para os Estados Unidos, né? Mas aí não teve jeito. Ela foi deportada, foi julgada essa semana passada, aí umas 2 semanas, e foi considerada culpada, né? Ela pegou prisão perpétua. Pessoal, corrigindo, a Beverly pegou de 50 a 70 anos de cadeia. Mas como ela já tem 63, então ela vai ter que viver pelo menos aí 113 anos para cumprir esses 50 anos. Ou seja, ela pegou prisão perpétua, né? A Denine também, que nega participar do crime, ela fala que quem matou foi a mãe, junto com o Christopher, e ela escondeu o corpo. Então, cada um dá uma versão. E o Christopher, a versão dele foi a que bateu com tudo, e ele falou que para testemunhar contra elas, ele queria um acordo. Então, elas pegaram prisão perpétua, sem possibilidade de condicional. Ele pegou mínimo de 15 anos e máximo de 40. Então, ele espera sair da cadeia com 15 anos, mas se não der certo, ele vai até os 40 anos de cadeia. E elas, prisão perpétua. Então é isso aí, né, gente? Não cometa crime, tá bom? Não vá cometer crime, não é bom, não é legal. Se inscreve no canal que é de graça, dá seu joinha, se tem algum comentário, se gostou de alguma coisa, não gostou, fala só do que gostou. Se não gostou, seja educado, não faça terrorismo aqui nos comentários. Eu não gosto de terrorismo, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, deixa aqui uma dica, enfim, tchau. Dá uma boa noite, tchau pra nós. Um bom dia também, tanto faz.